Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 75, expectativa. Oi, gente, tudo bem? Bom, muitas vezes a gente vive uma vida de constante decepção, né? Pois criamos muita expectativa em relação a muitos acontecimentos. A gente está sempre esperando que aquela pessoa tenha tal resposta para a pergunta ou para a ação que a gente fez. Isso quase nunca acontece. Às vezes é perto do que esperávamos e outras vezes é bem diferente. Mais uma vez eu me inspirei no autor Gary John Bishop para trazer essa reflexão hoje para vocês. Nossas expectativas, elas são baseadas no que sabemos e conhecemos e assim criamos imagens, cenários na nossa cabeça. E com essas expectativas, fazemos nossos projetos, construímos nossas vidas. E esquecemos que muitas vezes essas expectativas elas ficam escondidas. E são coisas que vêm por conta de experiências que a gente já teve, de falhas, fracassos que aconteceram já na nossa vida e que nos trouxeram sofrimentos, desapontamentos, ressentimentos, remorso, raiva, alguma perda pessoal que acontece e acaba crescendo esses sentimentos dentro da gente. Então, querendo ou não, a gente sempre tem expectativa para alguma coisa. E muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente tem essa expectativa. Então, às vezes você pergunta para alguém, não estou esperando nada. Mas lá no fundo você tá, porque você não quer de volta se decepcionar, você não quer de volta ter remorso de ter feito ou não ter feito. Você, lá dentro, você tem aquela expectativa de que sim, tem que dar certo porque eu não quero ficar triste novamente. Então, sim, nós temos as expectativas que a gente fala, que a gente é ciente, que todo mundo sabe, e tem as expectativas que estão escondidas dentro da gente. E isso acaba causando muita dor quando o plano não acontece de acordo com o que a gente estava querendo. Então, se você está triste com o teu casamento, por exemplo, você vai ver que tem um vão, tem um espaço ali entre a tua expectativa de como deveria ser e de como ele realmente é. Isso é com o casamento, isso é com as suas finanças, com a tua perda de peso, que não acontece, com o teu novo trabalho. Quando você começa um novo trabalho, você espera que ele seja de um jeito e ele é de um outro jeito. Então, a gente tem expectativa com praticamente tudo o que acontece na nossa vida. E o seu sentimento dessa expectativa ou dessa coisa que não aconteceu traz para você uma falta de poder. E essa falta de poder, então, ela está diretamente relacionada com esse vão, com esse espaço entre a expectativa e a tua realidade. Então, quanto maior esse vão, quanto maior esse espaço entre a expectativa e a tua realidade, o pior você vai se sentir. O problema, então, é a expectativa em si. Muitas das tristezas que se espalham em nossa vida são resultado de expectativas escondidas, que são desconhecidas sobre vários aspectos da nossa vida, que acabam, então, causando esse estresse, pois você passa a maior parte do tempo fazendo com que as expectativas, se encaixem na tua vida. E quando não acontece, a gente fica muito desapontado. Então, todos temos ideias, planos que a gente quer que a vida aconteça de um jeito. Você acordou hoje pensando, hoje meu dia vai ser assim.
E se ele não acontece do jeito que você planejou, você fica muito desapontado. Você se estressa e você fica ruminando aquilo por muito tempo. Então, o que o Gary aqui quer dizer é que para quase tudo que fazemos, geramos expectativas e muitas vezes não temos consciência disso, mas elas estão lá. Então, para evitar esse sofrimento, a gente deve aceitar a vida, aceitar o que acontece. Desfaça-se de suas expectativas, tire elas. O mundo gira em torno de mudanças, mudanças acontecem nascimentos, a morte, a construção, a destruição, o verão, o inverno. Nunca é a mesma coisa, de um dia para o outro, por mais que pareça igual. Por mais que essa segunda-feira pareça com a outra segunda-feira, que esse domingo pareça com o outro domingo, não é a mesma coisa. Tudo muda. Tá? Está sempre mudando. As nossas mentes, a nossa cabeça, ela adoraria prever e planejar tudo o que está para acontecer. Mas isso não é possível. E isso não quer dizer que você não deva fazer planos. Aliás, até o Gary John Bishop, ele comenta que ele é muito a favor, sim, de planejamento. Mas ele sugere que você não seja tão apegado ao seu planejamento, que você seja sangue frio com o seu planejamento. Ele fala, é como se você estivesse caído de um barco a remo e você continuasse a remar, mesmo sem ter os remos e o barco embaixo de você. Então você está ali tentando remar como se você estivesse com o remo e com o barco, mas eles não estão ali. O plano ou aquela imagem do que você queria que tivesse acontecido não é mais relevante nesse momento. Você ainda está ali lutando, remando com o remo que não tem, com o barco que não existe mais, para conciliar aquele espaço, aquele vão entre a tua expectativa e a realidade. Você precisa ver que o jogo mudou. Você precisa encarar a realidade. É como se acorde, vamos lá. Você está na água. Pare de ficar mexendo o braço de qualquer jeito porque você tinha um plano. Não, comece a nadar e vá até a costa. Vai, o jogo mudou. Acorda para a vida. Então pare de ficar se remoendo pelo plano que não deu certo. Chega. O negócio agora é continuar. Quando a gente não tem expectativa, a gente vive no momento presente. E o Gary fala a seguinte afirmação: eu não espero nada e aceito tudo. Então, vamos incorporar isso para a gente, para evitar sofrimento. Então, isso não significa que você está ok ou feliz com aquilo que aconteceu, mas simplesmente que você tem poder sobre aquele momento, que você está encarregado daquilo. Você toma responsabilidade. Quando você toma responsabilidade, você pega aquela responsabilidade do que aconteceu, fica muito mais fácil, muito mais efetivo de você resolver aquela situação. Então, na próxima vez que as coisas não acontecerem como você queria e você começar a se sentir mal por conta disso, simplesmente aceite. Aceite as coisas como elas são. Você vai se sentir muito mais livre para lidar com aquela situação. A tua cabeça vai parar de ficar ruminando aquelas coisas e você vai se sentir bem ou melhor para lidar com aquela situação. E pense, pode ser que o que aconteceu é apropriado, é o que deveria ter acontecido. Dê um passo para trás e veja que aquilo realmente era o que deveria ter acontecido. Então mude o seu jeito de ver as coisas e se pergunte: qual era a minha expectativa aqui? E você vai ver que muitas vezes que você está se sentindo mal é por conta da tua expectativa, é por conta do que você esperava. Então pare de ficar ruminando. O jogo mudou e agora você muda o seu plano. E quando temos expectativas em relação aos outros, a gente precisa lembrar que, gente, os nossos parceiros, maridos, esposa, os nossos amigos, os membros da nossa família, todos, cada um deles tem seus próprios desejos, suas próprias percepções e sentimentos. Então, quando você pensa algo de um jeito, é bem provável que eles estejam pensando de uma maneira bem diferente que a sua. Então, abra mão das suas expectativas. Se você quer muito alguma coisa, que tal perguntar
por essa coisa que você quer muito, pedir por isso, mas sem nenhuma expectativa. E quando fizer algo positivo ou generoso para alguém, faça-o porque você realmente quer fazer, em vez de se sobrecarregar de um peso de uma expectativa de um retorno por conta da ação que você fez. Gente, coisas acontecem, pessoas sempre irão mentir, roubar, trapacear, além de outras muitas coisas que você pode imaginar. E por conta dessas expectativas que você tinha e acaba com essas coisas que aconteceram com muito ressentimento, remorso, raiva e frustração. E isso, gente, quem causa tudo isso em você não são essas pessoas que fizeram isso, é você mesmo. É você por conta da expectativa que você tinha e você criou isso para você. Então aí que eu falo sobre tenha responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo na tua vida. Você volta o poder para você mesmo. Quando a gente fala que a culpa é dos outros, que tudo que aconteceu por conta dos outros, é como se você não tivesse poder sobre a sua vida. Então, volte tudo para você, tenha responsabilidade sobre tudo que aconteceu, você vai se sentir com muito mais poder e muito mais vontade de mudar as coisas. Então, o ressentimento, o remorso, a raiva que aconteceu não é culpa dos outros, é culpa tua, por conta da expectativa que você tinha. Isso é para você aceitar mais fácil, de uma maneira de parar de ficar ali muito tempo pensando e se remoendo por conta daquilo. Não, levanta, sacode a poeira e continua, muda o plano. Não espere nada e aceite tudo. Chega de drama. Saia da sua cabeça e entre na sua vida. Gente, não espere por vitória ou derrota. Não tenha isso como expectativa. Você planeja a vitória e aprende com a derrota. Ame a vida que você tem e não aquela que você espera ter. É isso por hoje, gente. Obrigada. Beijo. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!